Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, terceira e última hora do Revista Justiça, hoje, terça-feira, 29 de agosto de 2023. Você pode participar se você tiver alguma dúvida ou até alguma sugestão de tema, entre em contato conosco pelo WhatsApp 61 999 75 81 40. 10 horas e 7 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar de um assunto que movimenta este mercado dos concursos, as escolas preparatórias, os concurseiros também. Estamos falando do concurso da Câmara dos Deputados, na verdade, 4 editais, que ao todo oferecem 140 vagas imediatas, mais 609 para a formação de cadastro reserva para a carreira de analista legislativo nível superior de formação, diversas especialidades, com remunerações iniciais que podem variar de 26 mil até mais de 34 mil. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com 2 especialistas. Apresento o professor de Direito Constitucional para Concursos Públicos, Léo Van Holt. Doutor Léo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, e todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Léo, que também é consultor na Câmara, né? Isso, estamos ansiosos por esse concurso para recebermos os novos colegas, Sérgio. Também está conosco o mestre e doutor em Ciência Política, Ricardo de João Braga. Ricardo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite e a oportunidade de levar essas informações aos interessados. Léo, vamos começar então por esse concurso. O que você pode detalhar melhor para o nosso ouvinte? Nível superior, já disse. 140 vagas imediatas, 609 para a formação de cadastro reserva. Então, Sérgio, é sempre uma alegria muito grande, falando inclusive como servidor do Poder Legislativo, quando nós temos os quadros efetivos reforçados. Porque é claro que na ideia de separação de poderes é importante que cada poder tenha a sua estrutura muito bem fortalecida para que suas funções sejam exercidas a contento. Nós temos 4 editais publicados acho, se não me engano, no dia 27 ou 26 de agosto, e que nós temos, então, o edital número 1, com 3 vagas imediatas de analista contador, com um cadastro reserva de 27. Né? É possível, durante a validade do concurso de 2 anos, prorrogável por mais 2, serem chamados mais 27, tá? A depender de, obviamente, dotações orçamentárias, espaço orçamentário para isso. 30 vagas para o pessoal de TI, de informática legislativa, com um cadastro reserva de 50, 20 vagas imediatas de analista técnico de material e patrimônio, pessoal formado em administração, e aí vai ter administração de materiais, disciplinas mais específicas, para cuidar do patrimônio da Câmara, são 20 vagas iniciais e 50 de cadastro reserva. Esse é o edital número 1, Sérgio. O edital número 2 é mais para o pessoal da área de educação, ou da área de saúde, perdão. Nós temos 2 vagas imediatas para assistente social, com cadastro reserva de 5, 2 vagas para enfermeiro, com também um cadastro reserva de 5 vagas, um de farmacêutico, também com um cadastro reserva de 5 vagas, e 15 médicos, entre médicos de emergência, psiquiátrica, ortopedia, cardiologia. Existem algumas especialidades, somando 15 vagas imediatas com um cadastro de reserva de 35, e isso, então, para uma carga horária, os médicos devem ter essa, né? Eles têm essa carga horária especial, uma carga horária de 30 horas, né? Seria possível os ouvintes estarem curiosos que sejam dessa área de saúde. E nós temos 33 vagas num próximo edital, o edital número 3, de analista legislativo, técnica legislativa. É o coração da casa, Sérgio, junto com os consultores, obviamente, da área fim. Então, quem atua nas comissões, quem vai atuar no plenário, quem vai tocar o processo legislativo, são esses analistas legislativos, técnicos legislativos. Talvez no judiciário seria o equivalente ao analista judiciário da área fim, né, que trabalha junto aos magistrados. E então nós temos 33 vagas iniciais e 217 vagas de cadastro reserva. E para consultor legislativo, num quarto edital,
32 vagas imediatas, com 200 vagas de cadastro reserva, porque, na verdade, Sérgio, na consultoria legislativa nós temos 20 áreas para atender os diversos segmentos que são discutidos, né, os diversos temas discutidos no Congresso: Minas e Energia, Saúde, Educação, Forças Armadas, né, Defesa Nacional, e nós temos, então, para cada uma das 20 áreas, 10 vagas de cadastro reserva, sendo que uma média de entre 1 e 3 vagas imediatas, a depender da área. E para consultor de orçamento, 2 vagas imediatas e 15 de cadastro reserva. Esse é todo o cenário das vagas que estão sendo oferecidas, Sérgio. Um concurso muito esperado, muitas vezes ele acontece de 10 em 10 anos, né? O último foi em 2014, com policial legislativo e consultor legislativo. Nós tivemos em 2012 o analista técnico de técnica legislativa, o analista legislativo de técnica legislativa, portanto, concursos que só acontecem, né, com um espaço temporal muito grande. Qual a diferença, então, entre analista e consultor? Pode me responder, Ricardo? O consultor, Sérgio, ele está numa área especializada e diretamente ligada ao processo legislativo. Os consultores, eles dão apoio às comissões, dão apoio ao plenário no que diz respeito ao mérito das matérias. Eles acompanham, por exemplo, relatores de matérias importantes, eles produzem estudos para embasar processo decisório, eles produzem também discursos e, vamos dizer assim, que eles são uma tropa de elite aí do conteúdo do processo legislativo. O analista legislativo, atribuição técnica legislativa, ele já é mais generalista dentro da Câmara. Então, muitos desses analistas, eles fazem tarefas do processo legislativo em si, eles acompanham votações, eles também, em alguns casos, como é a estrutura, por exemplo, das lideranças, eles chegam também a produzir estudos, projetos, ajudar relatores de matéria, vamos dizer assim, seria uma segunda linha diante dos consultores, e eles também são responsáveis pelo preenchimento de funções administrativas, tanto, vamos dizer assim, do processo legislativo quanto do próprio funcionamento burocrático da Casa. Um exemplo claro é a Secretaria-Geral da Mesa, que é aquele órgão responsável pela realização das sessões plenárias. Ele é preenchido por muitos analistas legislativos que têm aquelas atribuições todas, desde entender o que vai acontecer até preparar toda aquela ritualística que envolve uma sessão. Na área administrativa, quem é de Brasília conhece ali o prédio anexo da Câmara, o famoso H, atrás das cúpulas. Ali você tem muito da parte administrativa da Câmara e é onde você está cuidando da burocracia, por exemplo, pagamento de servidor, férias, planejamento, contabilidade, como o professor Léo teve a oportunidade de dizer. Então, o analista, ele é um cargo mais generalista, isso também se espelha até no próprio concurso, as exigências são mais amplas e não tão específicas como é de consultor. E ele é meio, o analista legislativo, ele é meio assim o azeite das engrenagens, ele está um pouquinho em todo lugar para que elas rodem. E Léo, banca organizadora, quem vai ser? A Fundação Getúlio Vargas, que também fez o concurso do Senado Federal, já vem com essa expertise, para fazer o concurso da Câmara, Sérgio. Então, eu acho que sim, é um parâmetro o que aconteceu no concurso do Senado, tá? Para o concurso da Câmara dos Deputados. E eu destacaria, se você me permitir, Sérgio, uma prova muito equilibrada. Eu vou dar o exemplo dos cargos de analista, como o professor Ricardo Braga estava falando, das diversas áreas, né, de atuação na casa, seja na área da saúde, seja na área de informática. Sérgio, você sabia que quando teve a pandemia, o Senado Federal foi o órgão parlamentar que primeiro fez uma sessão virtual? Nós saímos na frente de todos os parlamentos do mundo. Isso
num estudo do IPU, de uma instituição internacional que estuda os parlamentos, e os nossos analistas de informática são muito preparados e permitem que nós tenhamos audiências públicas por videoconferência, votações virtuais. Então, aplicativo também, né? Que os deputados usam o Infoleg parlamentar, que é por meio do qual eles conseguem apresentar proposições de maneira digital. Nós temos toda a luta do judiciário pelo processo digital e também no legislativo para acabar com essa quantidade de papéis e todas essas carreiras de analista. Então, tem uma prova muito balanceada, Sérgio, entre conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e a questão discursiva. Eu vou trazer aqui números, Sérgio, tá? Pois não. Nós temos uma prova de analista em que os conhecimentos gerais equivalem a 30% da nota total, de conhecimentos específicos 52,5%, porque vão ser 70 itens ABCDE, que é uma prova da Fundação Getúlio Vargas, que vai ser feita no período da tarde, no turno da tarde, com 70 itens durante 4 horas. E pela manhã você tem a prova de conhecimentos gerais com 30% dessa nota total, com 60 itens sobre língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, e a discursiva, a tão temida discursiva por alguns, com um valor de 17,5%. No concurso do Senado de analista, a discursiva valia 44%. Aqui está valendo 17,5%. Ou seja, a prova de conhecimentos gerais, ela sobe um pouco, talvez pelo que o professor Ricardo tenha dito do generalista, mas eu diria mais, Sérgio. Hoje, e eu digo para quem quer se candidatar a um cargo de analista, você atente para todas as disciplinas e não queira simplesmente, em técnica legislativa, ser o senhor do regimento da Câmara. Porque você tem que ser muito bom em língua portuguesa. Você tem que ser muito bom em raciocínio lógico. Em analista técnica legislativa, você tem que ser bom em ciência política. Não podemos olhar o processo legislativo apenas sob a ótica dos direitos. A ciência política, que é a alma do legislativo, é muito importante que ela esteja no edital. No cargo de analista técnica legislativa, cai administração geral e pública. Eu preciso ter um servidor que tenha noção dos princípios de administração geral e pública para serem bons gestores, afinal eles vão gerir algumas equipes. Então, eu diria que é uma prova balanceada que a Câmara dos Deputados concebeu perante a Fundação Getúlio Vargas e uma prova, para mim, inteligente, porque faz com que o aluno tenha que ter, ou o candidato, um conhecimento amplo de todas as disciplinas e não deixar nenhuma delas como um ponto fraco para a prova. Professor Ricardo, ciência política, como disse o professor Léo Van Holt, como ela é cobrada? Como essa disciplina é tratada? O que temos de concursos anteriores que tivemos essa disciplina? Sérgio, a ciência política, ainda como ciência, como formação universitária, ela é pouco difundida no Brasil. Imagino que na maioria dos países seja da mesma forma. O que acontece da vivência que a gente tem na Câmara é que quem é muito forte é o olhar normativo jurídico. E isso é muito importante para que se entenda a legalidade de diversos procedimentos, mas a ciência política ela não tem esse viés do julgamento do certo e do errado. A ciência política é muito mais da compreensão do porquê, do como. E isso é o que se espera que seja cobrado na prova, porque a ciência política ela tem um corpo de conhecimento, o edital passa por esse corpo de conhecimento em vários aspectos, e se espera que o aluno tenha que ter essa preparação específica advinda da ciência política. Eu tenho tido a oportunidade de falar com algumas pessoas de que eles precisam ter esse enfoque específico.
e não vir com aquele enfoque que, vamos dizer, é uma linha acessória do direito, quando olha para as questões públicas. Por que isso é importante, Sérgio? Eu também falo aqui da minha vivência. Quando você olha um processo político, você vê que ali não está rolando uma liturgia vazia. Acoplada na liturgia de você tem que ter horários, você tem que ter procedimentos, você tem que ter regras, ali está em jogo o tempo todo interesse, poder, influência. E eu acho que é importante para o servidor compreender isso. É importante em vários aspectos. É importante tanto para que ele ajude a instituição, a organização a funcionar melhor, porque você tem que adequar situações às necessidades da realidade. E a política, ela é a realidade. O interesse, a força, eles estão ali o tempo todo em ação. Então, acho que esse é um elemento que o servidor precisa compreender isso para criar situações que cooperem com isso e, inclusive, que compreenda o aspecto da necessidade da sociedade diante desse processo. Sim. Porque, talvez o Léo vai dizer isso mais adiante, mas a entrada de um servidor no serviço público, ele é um representante da população naquilo ali. O grande patrão que o servidor tem é o público. Então, embora nós trabalhemos para a Câmara dos Deputados, nós e os deputados precisamos estar alinhados em servir o público. Então, acho que a ciência política ajuda isso também. E, por fim, um aspecto que eu acho importante hoje para, vamos dizer assim, uma boa vida laboral, eu acho que o trabalhador, e aí não é nem o servidor, é o trabalhador em geral, ele tem que saber qual é o sentido, qual é o propósito das ações dele. Então, se você está na Câmara, você precisa compreender o processo político para saber o que as suas atividades, o que as atividades das pessoas próximas de você influenciam naquele processo maior, para que você ganhe significado, para que você ganhe valor naquilo que você pratica, e não que você se sinta como um mero realizador de rotinas sem sentido. E eu acho que esse aspecto tem a ver, inclusive, com questões muito modernas, né? Saúde no trabalho, esses aspectos mentais que têm sido objeto de muita discussão nos últimos tempos. Professor Léo Van Hout, esse concurso, então, a banca FGV, e as provas vão ser só aqui em Brasília ou não? Não, Sérgio. A Câmara dos Deputados também, muito acertadamente, já que é a casa do povo brasileiro, permitiu que esse concurso aconteça em todas as capitais. Então, as provas serão realizadas nos dias 3 de dezembro e no dia 10 de dezembro. No dia 3 de dezembro, Sérgio e ouvintes, nós teremos as provas de todos os cargos de analista, menos o analista de técnica legislativa, e essas provas de analista serão, pela manhã, a prova de conhecimentos básicos, 60 itens, tá? Com mais a prova discursiva, que será uma questão sobre algum dos conhecimentos específicos da prova. Por exemplo, um médico na área de psiquiatria, ele vai ter um caso prático para discorrer em 30 linhas e ele vai ter 4 horas, de 8 às 12, para fazer a prova de conhecimentos gerais, os 60 itens, e a prova discursiva, sendo que à tarde nós temos mais 4 horas, de 15 às 19, para fazer a prova de conhecimentos específicos, 70 questões, e no mesmo dia 3 ocorrerão as provas de consultor legislativo e de orçamento, todas as provas objetivas. De manhã, a prova de conhecimentos gerais, de tarde, a prova de conhecimentos específicos, e no domingo seguinte, dia 10 de dezembro, nós teremos todas as provas discursivas dos consultores e, especificamente, analista técnica legislativa fará a prova do mesmo sentido, de manhã e à tarde, suas provas objetiva, de conhecimentos gerais e a prova discursiva, e à tarde, a prova de conhecimentos específicos. Esse dia 10 de dezembro, específico para consultores e analista técnica legislativa. 10 de dezembro.
Isso. Temos alguma limitação para o participante desse concurso? Idade, por exemplo? Não, Sérgio, basta ter, né, estar com a sua situação regular, eleitoral, militar, a idade mínima, né, 18 anos, e você tem a possibilidade, né? Sérgio, você fez uma pergunta interessante, não tem idade mínima, mas veja, é muito importante para o candidato... máxima, né, no caso. Máxima também não tem. Quanto mais experiente, melhor, Sérgio. Ouvintes, né, é muito importante saber que quando você se propõe a fazer um concurso, muito importante ler o edital, que é a lei do concurso, e para o cargo de consultor legislativo, especificamente também para consultor de orçamento, você tem 40 pontos de títulos, sendo que, Sérgio, preste atenção, desses 40 pontos, 10 pontos são de doutorado, 5 pontos de mestrado e 20 pontos de experiência profissional. A cada ano de experiência profissional que tenha vinculação com a área temática, você ganha 2 pontos, num total de 10 anos de experiência, 20 pontos de título que tem a sua porcentagem de 10% no valor total da prova. No Senado foi 4%, tá? E na Câmara dos Deputados percebe-se que a administração da casa, ao meu ver, me permita comentar muito acertadamente, traz a exigência de aumenta a pontuação dos títulos e traz o critério da experiência profissional como critério mais importante, que pode perfazer, então, 20 pontos, o dobro de um doutorado, em relação àquele que tenha 10 anos de experiência profissional. Nós queremos realmente especialistas que possam contribuir para uma casa que discute as leis do Brasil e que tem desafios enormes, e o que o seu corpo técnico, de forma tão briosa, tenta realizar essas funções para 513 parlamentares. Estava até me lembrando, quando você comentou dessa pontuação, de acordo com a experiência, que um órgão de segurança pública, eu conversei com um dos integrantes desse órgão, ele falou assim que eles caprichavam no TAF justamente para separar o pessoal que é muito estudioso, mas é sedentário, daquele que vai aguentar o ralo. É mais ou menos isso? Sérgio, no nosso caso a gente quer pessoas que tenham experiência na área temática, porque, Sérgio, nós vamos assessorar os deputados federais em suas reuniões com o ministro de Estado, em suas reuniões com setores de interesse, como o professor Ricardo bem comentou, e o consultor legislativo tem que ter uma boa expertise para não deixar o parlamentar ser convencido sem as informações técnicas necessárias. Você diminuir uma certa assimetria informacional que muitas vezes existe entre o executivo, porque o executivo tem toda uma estrutura enorme. Nós somos poucos, né? Juntam os analistas de técnica legislativa com os consultores para poder fazer frente, muitas vezes, ao outro lado da bancada com associações de interesse, o próprio governo, diversas entidades querendo convencer o deputado a emplacar naquele projeto de lei determinadas normas, e nós tendo que trazer quais são as implicações políticas, as implicações econômicas, financeiras, sociais, ambientais para esse profissional. Então, a gente quer separar sim, e nesse caso a gente quer o pessoal com mais experiência na área. Professor Ricardo, ainda ciência política, que é o tema que o senhor domina, como o concurso cobra, o que ele cobra, que tipo de disciplina pode ser cobrada neste concurso da Câmara dos Deputados? O concurso está cobrando no edital uma perspectiva que eu chamaria mais institucional da política. A ciência política, ela tem uma parte que, vamos dizer assim, olha para os poderes, e quando você olha para os poderes, você está encontrando organizações bem definidas, com regras, com padrões de funcionamento, e é mais ou menos esse o foco do edital, vamos dizer assim, grosso modo. O que está ali dentro? Formas de governo, sistemas eleitorais, história dos partidos, história do voto,
teoria dos partidos políticos. Então, você vê que nós estamos tratando de fenômenos que estão ou dentro do Estado ou regulados imediatamente por eles. É diferente de uma discussão de ciência política que se aproxima mais da sociologia, por exemplo, como movimentos sociais, ideologia. Isso não está sendo cobrado no edital em primeiro plano. O edital vai muito mais na linha da política institucional, eu diria assim, da política estabelecida nos órgãos de Estado ou aquilo que o Estado regula mais diretamente. Professor Léo, outras disciplinas, por onde podemos começar e dar uma esmiuçada do que vai cair? Sei que a língua portuguesa é muito temida da FGV. Olha, Sérgio, tivemos aqui em uma outra oportunidade Sim. o professor Josué Alves, de língua portuguesa, que defende que efetivamente a Fundação Getúlio Vargas não se limita a essa gramática mais normativa, o complemento nominal, o adjunto adnominal. Ela se preocupa também com uma parte mais argumentativa, e o significado, a semântica é muito importante, ainda que ela beba também da gramática normativa, mas essa gramática textual de você saber qual é a intenção, aqui houve uma inferência, aqui as questões de interpretação de texto somam mais de 50%, tá, das questões de língua portuguesa da FGV. E, Sérgio, eu tenho uma notícia aqui para os candidatos a consultor legislativo. A prova de conhecimentos básicos, a parte objetiva, que vai ser realizada no dia 3 de dezembro de manhã, vai ter 60 questões, essa prova. 35 são de língua portuguesa. Uau! O indivíduo sai direto para a Academia Brasileira de Letras. Então, 35 questões de língua portuguesa, 10 questões de língua inglesa e 25 questões de processo legislativo, que inclui a parte constitucional, competências federativas, poder e processo legislativo e o regimento interno da Câmara, que é o nosso regramento interno. E portanto, dessa prova de conhecimentos gerais, uma importância imensa para a língua portuguesa. Mas eu arrisco a dizer, Sérgio, que ela é uma prova muito diferente do que os candidatos estavam acostumados, mas eu diria que é uma prova que busca ser mais prática. Ou seja, qual o sentido daquele texto? Não existe texto sem contexto. Então, como é que você vai interpretar aquela frase diante de, obviamente, também uma ciência que estuda essas inferências, que estuda a intertextualidade, textos dentro de outros textos? Então, é uma prova, a famosa dubiedade. Então, quando você tem alguns vícios de linguagem, como a possibilidade de você ter um texto dúbio, que vai gerar uma dúvida naquele que recebe, no emissor naquele que está recebendo esse texto. Então, é uma prova diferente do que era há tempos atrás. E, além de língua portuguesa, que é muito temida, você teve uma prova com uma quantidade boa de assuntos. Informática, raciocínio lógico, Sérgio. É muito importante ter um profissional que, hoje em dia, tem que se adaptar a uma mudança constante, intensa, e muito rápida. Então, você tem que ter, na verdade, um raciocínio lógico para lidar com situações que vão ser diferentes daquelas que você lidava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. As coisas estão mudando muito rápido, né? A língua estrangeira é só o inglês ou tem a opção? Porque já teve concurso passado que se escolhia entre o inglês e o espanhol, Ricardo. Só inglês. É só inglês aqui, o Léo tá me cantando aqui, porque ele é o especialista em tudo do edital, né? Então, realmente é só inglês. O que eu acho até uma perda, porque o espanhol é uma língua tão presente aqui na nossa vizinhança latino-americana. Eu mesmo me ressinto de não saber espanhol. Eu acho que seria quase que uma obrigação, né? Como disse já algum cientista social do nosso passado brasileiro, a gente cresceu de costas para os nossos vizinhos, e isso é muito ruim. E essa
posição aí que a gente dá as costas para ele, inclusive é na língua, né? Então, não ter espanhol agora é uma perda. Poderia ser útil ter espanhol. Esse tipo de prova de inglês é aquela de alternativas? Tem alguma ideia assim? Já o edital prevê? Sérgio, na verdade, tem um edital com toda, né, a sua, digamos assim, formalidade, conhecimento e uso das formas contemporâneas da língua inglesa, enfim, né, palavras e expressões equivalentes. O que você tem, Sérgio, é a cobrança também de interpretação de texto. Você pode ter questões muito simples que perguntam, olha, esse termo da oração se refere a qual termo? Então, poderia ser um pronome relativo que está se referindo a um outro termo e que está cobrando, portanto, a compreensão. E eu já vou antecipar, Sérgio, que a principal dica para quem vai fazer essa prova de língua inglesa é não focar nas palavras que não conhece. Porque muitos candidatos, e quando leitores até quando estão lendo um texto em inglês, eles ficam preocupados com o que não sabem. Quando, na verdade, você tem que abstrair essas palavras que, eventualmente, você não tenha o vocabulário, não tenha ainda o domínio dessa palavra, mas você tenha que entender aquilo que está, qual a mensagem que está sendo passada. Então, essa é uma primeira dica, mas a segunda é a parte de vocabulário não tem muito o que fazer, Sérgio, né? Uma leitura constante de textos em inglês traria a possibilidade, sim, de um vocabulário. Não necessariamente a prova vai ser um texto em inglês sobre o parlamento, tá? Não necessariamente, seria ótimo se fosse, mas não adianta ficar procurando no US Congress ou no parlamento inglês esses textos para ver se pega jargões específicos. Não é bem, pode ser um texto normal sobre engarrafamento em Nova York. Então, o vocabulário é algo mais difícil, mas há também uma cobrança de conjunções. Então, ou seja, as conjunções que trazem algum sentido comparativo, de intensidade, e você vai ter que saber ou a conjunção, ou, né, a conjunção que traz uma oração adverbial, se ela está sendo utilizada com o sentido de comparação. Também isso é cobrado como se fosse a nossa língua portuguesa, em, né, orações adverbiais que trazem uma ideia, e isso também é perguntado, e até também é troca de palavras. Então, essa expressão ou essa conjunção poderia ser trocada por aquela outra sem perda de sentido. Então, é basicamente isso, é fazer um bom curso de língua inglesa, ou pelo menos fazer algumas provas, porque, Sérgio, a minha dica principal para todo candidato é: não deixe nenhuma disciplina sem um estudo mínimo para você dizer assim, eu vou com a minha bagagem. Não faça isso, porque você tem que ter uma pontuação boa em todas as disciplinas, senão isso não gera uma prova equilibrada e não gera uma nota alta. E se a pessoa zerar em inglês, por exemplo? Já fica mais difícil, mas o que o edital traz... Mas ele já não é eliminado. Não. Antigamente, a FGV já teve essa política de você exigir um mínimo por cada bloco de assuntos, mas mais recentemente a FGV tem utilizado, por exemplo, você tem na prova de conhecimentos gerais, para os cargos de analista, 60 questões com peso 1. Quem não fizer 30 é eliminado. Quem não fizer a metade de todas essas questões, das 60 questões, Sérgio, nós temos língua inglesa, ou língua portuguesa com 15 questões, língua inglesa com 5, raciocínio lógico com 10 e por aí vai. Sérgio, posso contar um caso aqui um pouco angustiante? Eu tive um aluno do concurso do Senado que, para a prova de conhecimentos específicos, ele acertou todas, eu repito, ele acertou todas as questões de conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos gerais tinha 30 itens, não tinha 60 como agora. Ele não conseguiu fazer os 15 itens da prova de conhecimentos básicos, se não me engano fez 12 ou 13. Por 2, ele não estava em primeiro lugar disparado, porque ele não conseguiu fazer o mínimo de 50% no total da prova básica, que eram 30 itens, 30 questões. Então, mais uma vez, muito equilíbrio entre as questões. Eu diria, Sérgio, que nestas 14 semanas que nós temos para a prova,
o candidato deveria dar uma priorização, digamos, 2/3 do tempo de estudo para os conhecimentos específicos. Porque, efetivamente, 70% da prova vai cobrar ou na discursiva ou em questões objetivas esses conhecimentos específicos. E em conhecimentos gerais, 30%, ou seja, 1/3 do seu tempo, você gaste com os conteúdos de conhecimentos gerais, equilibrando para que você esteja mais ou menos nivelado em todas as disciplinas, porque se zerar a prova de língua inglesa, mas acertar todas de língua portuguesa e todas, né, de outras disciplinas, até que dá para tentar compensar. Mas hoje em dia é muito concorrido, Sérgio. Vai ter redação oficial também? Não, eu acho que aqui no edital de língua portuguesa não há a parte do próprio manual de redação oficial da Presidência da República. Ele não está aqui contemplado, como, por exemplo, um ofício, um memorando, não há essa necessidade e também esse assunto não cai na prova de língua portuguesa, ainda que nas provas objetivas. Professor Ricardo, e como estudar a ciência política? Pegar os fatos do momento, estudar o regimento interno da Câmara, qual dica ou quais dicas o senhor dá? Sérgio, esse foi o desafio que me levou a apresentar um curso aí para os candidatos. Quando saiu o concurso, um colega que também está envolvido com preparação de alunos colocou esse desafio para mim e eu levei para um outro amigo que é muito parceiro e a gente está desenvolvendo junto. E aí a pergunta inicial era essa: como estudar, o que estudar? Porque a ciência política, assim como várias das disciplinas que são cobradas no concurso, é uma vida, né? Você pode passar ali dentro décadas estudando, né? Inclusive eu já estou ficando com cabelos grisalhos e alguns já estão acompanhando há décadas essa história na ciência política. Mas aí o que foi a nossa estratégia? Primeiro, aqui é um alerta, não é um julgamento de valor. Não adianta querer estudar ciência política pelas teorias geral do Estado, dos cursos de direito. Não é isso que vai cair no concurso. E eu digo isso sem demérito nenhum para essa disciplina, né, que é importante para os cursos de direito, mas é porque não é isso que a ciência política discute hoje. Como eu estava colocando, o edital é bastante amplo, vai muito além disso. E também não é carregado do aspecto normativo, não tem muito julgamento de se é certo ou errado. Então, a ciência política tem, vamos dizer assim, uma palavra chique, um corpus de conhecimento próprio. E como que a gente tentou abordar os itens do edital? Como são também... Imagine, tem um subitem do nosso edital é democracia. Imagine quanto tempo daria para estudar a democracia, que é apenas um subitem. Qual foi a estratégia que a gente preferiu? Pegar conceitos centrais e fatos históricos centrais. Por que fatos e conceitos? Porque a ciência política também é isso. Você tem que conhecer ocorrências históricas para compreender fenômenos. Se alguém lhe questionar sobre a relação da democracia com a Revolução Francesa, é óbvio que você tem relação aí, você precisa conhecer. Então, a estratégia que nós traçamos foi pegar os itens do edital e, a partir do nosso julgamento, com as suas debilidades e fragilidades, mas a gente acredita que a experiência e o tempo de rodagem na área nos ajuda a dar uma focalizada adequada, é pegar conceitos e fatos centrais. Isso implica que o aluno também consiga fazer uma autoanálise ali, não auto no sentido de si próprio, né? Mas auto no sentido de ele produzir a análise ali de algo que ele está lendo. Como o professor Léo colocou, tudo é texto e contexto. Então, o aluno, com uma bagagem, vamos dizer assim, mínima de conceitos e fatos centrais, espera-se que ele possa olhar para algo que a prova traga e pôr ali em prática essa capacidade de análise, de reflexão sobre aquilo. Seria uma mentira dizer que alguém é capaz de cobrir tudo que é possível cair numa prova dessa. Até a gente estava conversando antes da entrada aqui
no programa que tem sempre os vendedores de milagre, tem professores não diria professores, porque isso mancha o nome da categoria, né? Mas sempre tem os vendedores de promessas, de que vai te dar as dicas de tudo, e não funciona assim. O que você tem que ter é um estudo estratégico inteligente que parta daquilo que pode englobar maiores partes da prova. No nosso caso, a escolha é conceitos e fatos centrais, e que o aluno consiga desenvolver por si próprio reflexões. Eu diria que tudo isso é difícil. Não se pode dar uma falsa mensagem, mas o propósito que alguém coloca na vida de passar num concurso, de conseguir um caminho profissional novo, quando isso é realizado, é um ganho enorme, e é um caminho difícil, mas que paga bem, retorna bem em termos daquele propósito que a pessoa se colocou. E o direito constitucional, professor Léo Van Hout, o senhor como professor, como está enfrentando, como está esquematizando o ensino dessa disciplina para o concurso da Câmara? Sérgio, veja bem, claro que quando nós ministramos um curso de direito constitucional, a gente tem que ter em mente os destinatários desse, os candidatos por exemplo, existem analistas na área de saúde. Então, eu não posso conceber que um médico vai precisar de direito constitucional tanto quanto um analista de técnica legislativa, tá? Mas, obviamente, nós tentamos trazer uma média disso, e eu quero dizer para vocês que, como é um concurso do poder legislativo, às vezes eu vejo pessoas de outras áreas, da área fiscal, com uma visão muito fiscalista, a área judicial, com uma visão muito judiciária. Nós temos que olhar o concurso do legislativo por um olhar mais normativo, eu diria que sim, do texto da lei, mas uma compreensão. Eu vejo a Fundação Getúlio Vargas trabalhando muito a compreensão do texto da lei, muito bem, a partir de algumas doutrinas, algumas jurisprudências, mas a base é a literalidade da Constituição. Eu digo, não adianta você tentar trazer algumas jurisprudências que são mais voltadas para o próprio processo judicial, sobre prescrições de determinadas ações, quando, na verdade, eu preciso mais do direito material, e eu preciso a compreensão dentro dessa lógica mais do poder legislativo, de alterar as leis e de conceber esse sistema normativo. O que é que eu quero dizer também como dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Pessoal, nós temos numa prova da FGV de Direito Constitucional 3 assuntos dominando 90% do conteúdo da prova. Nós temos poder legislativo, de um modo geral, não só de concursos do legislativo, poder legislativo com, sozinho, 20% de uma prova. Até porque, Sérgio, do artigo 44 ao artigo 75, incluindo aí tribunais de contas, você tem 30 e tantos artigos de uma Constituição que tem 250, sendo que os artigos finais têm uma cobrança menor. Então, 20% de uma prova é de poder e processo legislativo. A parte do título 2, dos direitos e garantias fundamentais, com 33%, ordem de grandeza, 30 e poucos por cento. O artigo 5º sozinho, com 10%, na verdade, fora os remédios constitucionais, porque os remédios constitucionais sozinhos trazem 7%, somados com o resto do artigo 5º, 17% em relação a 30 e tantos por cento só do título 2. O resto você vai ter a Federação Brasileira com uma cobrança muito grande, também em torno de 30%, o capítulo, né, da parte do artigo 18 ao 36%, e a administração pública como 4º assunto, ali beirando 13%, que é a parte do artigo 37 ao 41 da Constituição. E esse seria o mapa para você priorizar, porque como o professor Ricardo falou, não dá para fazer milagres, Sérgio. E tem muita gente no mercado que vende a ideia de que em poucos meses você consegue ter um cabedal de conhecimentos, porque o concurso público, e aí o ouvinte que se prepara para concurso vai compreender muito bem, ele tem uma legitimidade de entrada. Você, muitas vezes, Sérgio, vai ganhar esse valor na iniciativa privada, quando vai ganhar,
depois de 20 anos, em que você acumula os conhecimentos ao longo do tempo e você vai galgando degraus na carreira para chegar a uma remuneração tal, porque você tem essa quantidade de conhecimentos. O concurso público quer que você traga tudo isso em 4 horas e você tem uma legitimidade de entrada e que, portanto, a preparação, ela tem o seu caráter opressor pela quantidade de informações que o aluno, o candidato, tem que agregar, mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser feito de maneira tão comprimida, porque você não sai do outro lado com a sanidade mental íntegra. Você tem que você tem que respeitar o seu tempo, Sérgio. Porque a quantidade de conhecimentos é muito grande e o serviço público não quer aparência, o serviço público quer realidade de quem efetivamente domina aqueles conhecimentos. E, Léo, estudo online, estudo presencial, como você vê hoje o mercado e qual dica você dá para a pessoa saber escolher qual tipo de estudo? Porque muitas pessoas têm dificuldade com online, tem aqueles que querem ir na sala de aula. Sérgio, eu acho que eu vou trazer uma ponderação muito pessoal, que eu acho que também vai muito de encontro ao que se fala muitas vezes aí na internet. Não existe método perfeito, não existe solução mágica, porque nós precisamos que o aluno tenha autonomia de voo. Ele precisa entender, porque muitas vezes você vende uma fórmula na internet e o aluno diz, bom, com aquilo ali eu estou passando e aquilo é adequado para mim. Bom, aquilo é adequado para talvez algumas pessoas, talvez não para outras que prefiram aula presencial, que prefiram aula online, que tenham uma memória mais visual, outros têm uma memória mais auditiva. Então você tem diversos tipos de memorização, inteligência, características pessoais que, na verdade, Sérgio, não juntas, elas são caminhos. Eu me lembro que eu tive um professor de matemática, Sérgio, que dizia assim, todo caminho leva ao mercadinho. Ele dizia, né, para poder as várias formas de você chegar a um resultado matemático. Existem vários formatos de você fazer um curso presencial e isso ser proveitoso. Você fazer um curso online, só que se você não tiver um ambiente adequado em casa, você não vai conseguir ter esse ensino online bem aproveitado. O que eu quero dizer, Sérgio, é que nada supera a determinação, a perseverança e o intuito do aluno de se entender no momento de prioridade em sua vida, de estudar para aquele concurso por diversos métodos. Sérgio, eu morava em Águas Claras há um tempo e eu pegava 5 engarrafamentos para chegar em casa. Eu aproveitei e fiz alguns podcasts que, ao invés de botar a música da rádio, eu colocava a minha voz ouvindo, e isso era uma forma que adiantava para mim, nos intermináveis engarrafamentos da EPTG, para quem mora aqui em Brasília. Então, o mais importante é você se colocar à disposição do conhecimento. E existem vários formatos. O mercado online, ele é predominante. Hoje, o mercado presencial, ele, me desculpe dizer que é quase um nicho, porque, na verdade, Sérgio, você tem problemas de segurança pública, você tem problemas de conveniência. Um curso online você assiste a qualquer hora. Um curso presencial você tem que estar em determinado ponto da cidade, em determinado horário, e se for o horário do rush, você está gastando a mais 40 minutos para chegar no local, 40 minutos para chegar em casa, mais aqueles 15 minutos do intervalo, que às vezes demora 20, 30 minutos que o professor, mais as piadinhas do professor, e você tem um tempo que às vezes você não tem para poder perder. Mas é claro que quem prefere o ensino presencial é muito válido também, depende de cada um. Professor Ricardo. Eu queria acrescentar o que o Léo colocou, um detalhe, que mesmo dentro do online ainda existe o síncrono e o não síncrono. O que é isso, pessoal? O síncrono é quando você está ali com a coisa acontecendo. Então imagina que eu lhe convido para uma aula sábado à tarde. Eu abro lá a minha plataforma do Zoom ou então o meu YouTube e vou interagir com vocês. Isso é o síncrono. E tem a aula gravada, que eu vou falar, o professor, né, vai falar sozinho e vai deixá-la gravada e a pessoa se apropria daquilo na hora que ela quiser. Isso também é algo importante.
Porque nesse síncrono você pode interagir com o professor, tirar sua dúvida e tudo. Mas o ponto que o Léo colocou, que eu acho central, é que o aluno ele também tem que fazer sua autocrítica, sua autoavaliação. O que funciona para mim? Que horas eu funciono melhor? Como eu posso aproveitar esse momento? E isso tudo eu vejo hoje também como quase uma jornada de autoconhecimento, que é importante para a pessoa em vários aspectos da vida. Como o professor Léo aqui tem costumado dizer, você, se fizer esse percurso, você sai melhor. O que vai sair a gente não sabe, se vai aprovar ou não, mas você sai melhor. E nesse caso, professor Léo, temos essas avaliações, as pessoas precisam saber como conseguem tirar o melhor proveito. Tem alguma outra dica importante para quem vai fazer no curso online? Olha, Sérgio, primeiro muita disciplina. Muita gente abandona o curso online no meio do caminho. E é claro que eu também queria aqui ponderar com o professor Ricardo Braga que nada substitui o contato pessoal. Gente, contato humano, como o professor falou de uma aula síncrona, o contato humano, ainda que um contato à distância, ele é essencial para a convivência humana, para que você tenha aquele contato que no olhar, na voz, na brincadeira que você faça para descontrair, você tem ali a diferença do teatro para o cinema. O teatro ele é vivo, você tem o contato e você estabelece uma relação muito rica com a sua plateia e numa aula online é bom você ter esse contato muitas vezes síncrono, ainda que à distância. E outra coisa, Sérgio, quando uma pessoa faz o concurso, a família inteira faz. Porque isso precisa, inclusive eu quero dar uma dica de que as pessoas não prejudiquem a sua saúde, não prejudiquem o seu contato familiar, as suas atividades sociais, religiosas, que você faça, porque concurso não é 100 metros rasos, concurso é maratona. E, portanto, muitas vezes eu tenho já muitas histórias, os alunos dizendo assim, professor, eu dizia para meu marido dizer para as crianças que eu tinha saído. Eu ia para a despensa, me trancava e conseguia ter paz para poder assistir uma aula online. E isso porque as crianças pequenas não têm essa compreensão toda. Então, às vezes, você precisa encontrar esses caminhos, que horas você vai conseguir estudar, como você vai ter o apoio da família, que é muito importante nesse momento, e encontrar a sua rotina com muita disciplina. Professor, um grande desafio aqui. Chegou uma pergunta já há alguns minutos e eu acabei só vendo agora. Uma aluna chamada Lorena Pacheco, ela pergunta que ambos os professores falassem o que priorizar em suas matérias agora na reta final. 1 minuto para cada um. Professor Ricardo. Essa pergunta já foi feita outro dia e realmente prioridade é importante. Se tivesse pouco tempo, eu olharia separação de poderes. Isso estou falando do concurso de analista. Separação de poderes e sistema eleitoral, porque são questões que eu imagino que o aluno se apropria mais rápido e são centrais para o legislativo e ainda são objeto de muita polêmica nos últimos tempos. E para o senhor, professor Léo? Bom, eu já havia antecipado remédios constitucionais, sozinho 9%, poder e processo legislativo 20%, historicamente das provas da FGV de 2018 a 2023%, administração pública com 13%, Federação Brasileira do artigo 18 ao 36 com 33%. Eu acho que aí você já tem a priorização de praticamente mais de 50% da prova. Lorena, muito obrigado pela sua mensagem e eu quero agradecer aos nossos convidados, falando hoje aqui sobre o concurso da Câmara dos Deputados. Começo agradecendo ao professor, mestre e doutor em Ciência Política, Ricardo de João Braga. Obrigado por estar conosco, professor. Seu conselho final agora, para terminar. Que as pessoas se esforcem muito e sigam com o coração sereno. Tentem olhar para as duas coisas. Obrigado por estar conosco, professor. Eu que agradeço. Professor Léo Van Holt, professor de Direito Constitucional para concursos públicos. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Sérgio, é sempre um prazer contribuir com a Rádio Justiça e é sempre um prazer estar falando para essa audiência tão qualificada. Um último conselho? Sérgio, eu diria que sempre tenha em mente o que é que te motiva
seus antepassados, seus filhos, é dar uma vida melhor para os seus familiares e mantenha essa chama acesa, porque não é fácil passar por todo esse processo com a motivação necessária, mas persista, porque vale muito a pena ao final, e a Câmara dos Deputados é um excelente lugar para se trabalhar. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado a você que nos acompanhou também pelo YouTube e aqui no FM 104,7. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Regra do Jogo. Um excelente dia para você e sucesso no concurso da Câmara dos Deputados. Até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.